Eu vou fazer uma análise para vocês acerca do conto O Espelho, que está nesta obra aqui. É uma obra adaptada por Francisco Villachan. São 4 contos de Machado de Assis. Portanto, vamos ao Espelho. O Espelho narra a história de 4 ou 5 amigos que discutiam questões metafísicas numa casa no alto de um morro entre a cidade e o céu. Ou seja, a própria localização desses 4 ou 5 amigos era uma localização de relevo, ou seja, é como se eles estivessem discutindo alguma coisa que não era tão comum a simples mortais. E eles então discutem diversos assuntos até chegarem na natureza da alma. E neste momento, esses 4 ou 5 amigos, porque 4 discutiam e o Jacobina, ficava apenas ouvindo, porque Jacobina entendia que a discussão nada mais era que um resquício do nosso atavismo, do nosso passado ancestral. Era resquício da nossa ferocidade. Portanto, ele que se considerava um homem polido, educado, não se dava a discussões. Mas chegou o momento que os amigos pediram para que ele participasse, para que ele falasse alguma coisa. E ele disse o seguinte: eu falo com uma condição, que não haja réplica. Não quero que ninguém me interrompa. Eles aceitaram a situação e ele começou a contar uma história de quando ele tinha 25 anos. Antes de entrarmos nessa segunda parte, vamos dizer assim, da narrativa, é importante nós frisarmos o seguinte: a ideia do espelho é a ideia de um duplo, porque tem a pessoa e tem o seu duplo no espelho. O nome Jacobina também apresenta essa duplicidade. Jacó é o nome bíblico. E Jacó teve 2 esposas, Lia e Raquel. Então, 2. E também Bina. Bina está relacionado com 2, porque é binário. É a base número 2, binário, ternário. E quando nós pegamos Jacó e Bina, também temos 2. Então, Jacobina já indica essa ideia do duplo. E ele defende a teoria segundo a qual o ser humano ele não tem uma alma, e sim 2. Quando ele fala que o ser humano tem 2, claro, causou um espanto naqueles que estavam discutindo. Afinal de contas, discutir a existência de uma única alma já é algo que com certeza nos toma muito tempo. Até hoje, nós discutimos essas questões relacionadas com a alma. O ser humano tem ou não alma? Existe um princípio nele que independe do corpo e assim que ele morre, ele vai para um outro plano? Segundo inúmeras religiões, sim. Então eles estavam discutindo, porém quando ele entra com a ideia de uma segunda alma, e é claro que causou uma grande dúvida, mas ele se colocou a explicar. Ele disse então que quando ele completou 25 anos, ele assumiu um posto na Guarda Nacional de alferes. Alferes nada mais é do que um posto, uma patente. E ele, então, a partir desse momento, passou a ser visto como uma pessoa muito especial. Não por causa dele em si, mas por causa do cargo, por causa daquela novidade. Há uma passagem muito interessante em que ele fala que os próprios amigos e parentes ajudaram-no a compor o uniforme. Nós podemos entender essa passagem como se a própria sociedade, cada um da sociedade, compusesse o alferes em que ele se tornou. Ou seja, como se o alferes fosse um produto da sociedade. E
nós vamos ver que isso, de fato, acontece ao longo da narrativa. Depois que ele passou por toda a bajulação de familiares mais próximos, de amigos, uma tia chamada Marcolina o intimou a ir até o sítio, a fazenda dela, onde ela tinha escravos, ela tinha um certo conforto. E algo muito interessante é que esse sítio era um sítio que ficava muito longe e escuso, ou seja, escondido. Machado de Assis quis levar a sua personagem para uma situação onde ele pudesse depois ficar completamente só. Então, levou-o para um sítio distante e escuso. Nesse sítio, ele continuou a ser bajulado pela tia, e quando ela falava, meu alferes, senhor alferes, ele dizia, não, Joãozinho. E ela, não, nada de Joãozinho, alferes, meu alferes. Ou seja, a alma interior, que é uma das almas, segundo a teoria do Jacobina, é a essência, é o Joãozinho. A alma exterior, que é aquela que a sociedade vê, esta alma, ela é um produto da visão da sociedade sobre a pessoa. Por isso que, segundo Jacobina, as pessoas mudam de alma exterior com uma certa frequência. E ele até exemplifica com uma mulher que, durante um período, ela tem uma alma exterior de ópera, porque as pessoas a veem como uma mulher que frequenta a ópera. Quando passa essa temporada e ela começa a frequentar outro tipo de lugar, então ela passa a ser vista, ela passa a ter uma alma exterior deste outro lugar. É como a pessoa é vista. Então ele estava sendo visto como alferes. A sociedade valorizava a sua exterioridade. O Joãozinho, o seu interior, esse não importava. As pessoas foram de pouco em pouco aniquilando a sua essência. E ele também, de pouco em pouco, foi aceitando essa insinuação da sociedade. Até que aconteceu aquilo que já era esperado. Ele ficou sozinho naquela casa, naquela fazenda, uma vez que a tia foi socorrer a filha dela, que estava muito doente e podia, segundo a narrativa, até morrer. Então ela se distancia. E também os escravos que estavam em grande bajulação, chamando o senhor alferes e sempre adulando, fugiram. Uma dada noite, todo mundo fugiu e ele se viu completamente só. E quando ele se viu completamente só, não tardou o momento em que ele começou a perder a sua própria referência. Por quê? Porque para que ele fosse Jacobina, ele precisava de pessoas que o vissem dessa maneira. Então, o alferes, ele começou a ansiar pela presença de algumas pessoas, mas elas não voltavam. Os dias foram passando e ele foi sentindo a passagem das horas como se fossem séculos. Ele chegou a dizer, as horas passavam como se fossem séculos, ou seja, muito demoradas. Então ele entrou num quadro de ansiedade, num quadro de loucura, em que ele procurava se distrair lendo, fazendo até ginástica, mas ele não conseguia nada com isso. Só ansiedade, só necessidade das outras pessoas para que a sua alma exterior de alferes realmente pudesse existir, uma vez que a sua alma interior de Joãozinho já estava muito, muito reduzida. Quando ele dormia, ele sentia uma tranquilidade, ele sentia uma paz, mas ele sonhava com a situação dele como alferes, com o uniforme, as pessoas bajulando. Tal era a necessidade de contemplação, de visualização, de bajulação que o alferes sentia. O que aconteceu? Ele, então, vai se olhar no espelho, porque ele não havia feito isso.
E esse espelho fora um presente da própria tia. A tia chegou para ele e disse o seguinte: olha, fique com o espelho no seu quarto. Esse espelho é uma tradição aqui na nossa casa. A minha mãe ganhou da madrinha dela e a madrinha dela, por sua vez, comprou ou ganhou de uma fidalga que veio com a corte portuguesa em 1808 aqui para o Brasil. A história que se contava do espelho era esta, e era um espelho grande. E ele então, como ele estava sendo ali uma personagem de destaque na casa da tia, esse espelho foi parar no quarto dele. E ele realmente era muito bajulado. Até o melhor lugar da mesa, na hora do almoço, na hora do jantar, era dele, do alferes. Mas ele se viu sozinho e o espelho estava lá, abandonado no quarto dele, e ele resolveu olhar. Quando ele olhou para o espelho, ele não se viu com nitidez. A narrativa fala que o que ele viu foi alguma coisa esfumada, imprecisa, vaga, sombra de sombra. Não é que ele não via nada, mas ele via sem os contornos definidos, ou seja, havia muito pouco da essência dele, da alma interior ali. Então ele olhava e não se via com nitidez. E ele imaginava, quem sabe isso é fruto da minha excitação nervosa, estou ansioso, porque eu estou sozinho aqui. E ele foi achando que de repente fosse isso, mas ele teve a ideia de colocar a roupa de alferes. E quando ele colocou a roupa de alferes e se olhou no espelho, ele se viu com perfeição. Ou seja, neste momento, Machado nos mostra que houve uma transição da alma interior para exterior. A ideia de Jacobina é que a alma interior e a alma exterior são como duas metades de uma laranja. E metade é metade. Porém, nesse caso, a alma exterior estava muito maior do que a alma interior. E na narrativa nós vamos entender que muitas vezes a pessoa que perde a alma exterior pode perder também a alma interior. Ou perder as duas. Ou seja, a pessoa fica despersonalizada, já não sabe mais quem ela é. Então, ele se vê no espelho com nitidez quando está com a sua roupa, com seu uniforme de alferes. Dentro desse contexto, ele conseguiu ficar só na fazenda por mais uma semana, sem que aquilo fosse um problema para ele, porque agora ele havia resgatado a sua alma exterior. A narrativa vai até um ponto em que ele fica muito satisfeito com a sua condição de alferes e não se importa mais com o seu conteúdo, com a sua essência, com a sua alma interior. E a narrativa acaba voltando para a situação dos 4 ou 5 amigos que estavam ali, porém ele termina a narrativa e sai sem ser percebido pelos outros 4. A ideia que Machado nos apresenta aqui é muito interessante. Vejam bem, no nosso mundo, na atualidade, nós encontramos nas redes sociais algo que nos faz lembrar muito dessa informação que Machado nos transmite através do seu conto O Espelho. Esse conto foi escrito, ele saiu pela primeira vez em 1882. Veja bem, de lá para cá, quantas mudanças, sobretudo no campo da visibilidade das pessoas que podem se ver umas às outras através das redes sociais. E hoje, as pessoas estão buscando, nós, de um modo geral, estamos buscando muita visibilidade. Nós estamos valorizando muito a alma exterior. E isso, inclusive, tem valor de mercado. Porque dependendo do quanto a pessoa consegue de seguidores,
de pessoas que vão bater nas costas e vão falar assim, meu alferes, meu alferes. Hoje nós temos uma quantidade imensurável de pessoas que vão seguir aqueles que conseguem criar uma alma exterior interessante. Não interessa se positiva, negativa, se dentro de aspectos de moralidade ou não moralidade, não interessa. Cada um está buscando construir a sua alma exterior, de tal maneira que quem segue, que quem dá o like, que quem comenta, tudo isso tem uma importância para inflar o ego, para aumentar o tamanho da alma exterior das pessoas hoje. Tudo isso tem uma importância. E as pessoas, será que estão realmente preocupadas com sua essência, com sua alma interior? Ou o que manda realmente hoje é quase que tão somente ou tão somente a alma exterior? Veja bem, esse paralelo entre a teoria que é desenvolvida no conto e a nossa realidade de hoje, dentro das redes sociais, isso pode ser cobrado na prova. Por quê? Porque há uma relação muito interessante. E se isso for cobrado na prova, vai ser cobrado dentro de uma perspectiva de você estabelecer um diálogo entre a realidade de hoje e aquilo que o conto apresenta. É para você buscar uma associação entre hoje, o que se vive hoje e o que se narrou no conto, dentro dessa perspectiva de valorização do ser, da exterioridade, do estereótipo das pessoas. Isso hoje é muito forte, muito poderoso nas redes sociais e é condição, muitas vezes, de felicidade das pessoas. Tal qual Jacobina se identificou com sua alma externa, muitas pessoas se identificam com essa criação que se fez dentro das redes sociais. Então, essa identificação que muitos de nós fazemos com aquilo que os outros querem ver em nós, e isso é sempre, sempre reforçado por likes, por comentários, como se as pessoas estivessem, parabéns, parabéns, meu alferes, meu alferes. Guardem essa informação. Isso é muito interessante, muito importante para a prova de vocês no Colune. Ok? Tchau.